Boa noite, professor. Nós nos reunimos então para gravar o podcast, para apresentar o nosso plano de aula a respeito do estudo de caso que nós fizemos. Esse trabalho é pela Universidade Estadual de Maringá. Aí os estudantes que vão ministrar esse podcast sou eu, Wellington Paulino. Eu, Amanda Rafaela dos Santos Soldan. Eu, Igor Matos Visita. Eu, Lohane Novaes de Souza. E eu, Mariane Cristina dos Santos Santana. É isso aí. Para começar, então, a gente vai fazer uma identificação do tema. O estudo de caso que nos foi proposto analisar, ele faz parte de um artigo que foi publicado em uma revista eletrônica, semestral lá de Belo Horizonte, que o nome da revista é O Caso é o Seguinte. E o título do estudo de caso é Como lidar com um aluno problema, uma lição de vida, publicado lá em dezembro de 2008. Este caso ele mostra a realidade de um aluno que foi nomeado pela pesquisadora como Alisson 2. Esse caso ele aborda a realidade enfrentada por uma grande maioria das crianças no ambiente escolar, isso é fato. E o aluno mencionado no estudo mora com a mãe, quatro irmãos e o pai que também acaba sendo alcoólatra, né? A mãe trabalha lavando roupa para a comunidade e o pai na roça. E aí ele possui alguns agravantes. O cara é alcoólatra, no caso o pai, e agressivo, principalmente com a mãe. Esses fatores com certeza influenciam muito nos comportamentos de Alisson, né? Que depois a gente vai ver um pouco mais sobre. E essa dura realidade acaba se refletindo no ambiente escolar, sem dúvida nenhuma. O Alisson 2 apresenta problemas comportamentais, muita falta de disciplina, além de um convívio conflituoso com os demais colegas que estão com ele, né? Ele incentiva a turma a ter comportamentos inadequados, como os dele, né? Porque ele acaba servindo como exemplo. E para completar o quadro descritivo do garoto, ainda a gente pode citar os seus contatos com drogas leves. A pesquisadora não deixa claro que drogas são essas, né? O que deixou o grupo bem curioso, a gente bem curioso para saber o que seriam essas drogas leves, porque é bem relativo, né? Mas enfim, no entanto, cabe ressaltar que apesar do contexto familiar que o Alisson tem, né, turbulento, e sua má relação com o ambiente escolar, as notas dele ainda se mantinham boas, o que é interessante, né, de se ver, algo interessante que a autora acabou colocando pra gente. Logo a professora chegou à escola, ela em que o Alisson estudava, a coordenação alertou ela sobre o comportamento do garoto, e assim o primeiro contato que ela teve com o aluno não poderia ser diferente, né, do que a gente já imagina, né? O Alisson não gostava de estar na sala, a postura inicial da professora foi a de tratar ele com muita firmeza, com muita rispidez, e aí diante disso a professora teve que passar algumas outras formas de atrair a atenção dele, porque ela viu que ser ríspida, com muita firmeza, não estava funcionando para o Alisson, né? E aí outra alternativa que ela encontrou durante o caminho, né, esse processo que ela analisou bastante, foi de conscientizar ele sobre a importância do estudo para transformar sua realidade. Porém, ainda assim, isso não motivou ele, não foi suficiente para fazer com que ele mudasse seu comportamento, né? Até porque é muito mais profundo se a gente for parar para pensar o que acontecia com o Alisson, né? Os problemas que ele enfrentava em casa, imagina as decepções que ele tinha na vida dele, falar para ele que o estudo vai mudar a vida dele, ele sequer fazia sentido, né? E aí não funcionou mesmo. A resposta que ela teve foi: eu não me importo com nada, não me interessa essa porra, no caso ali, claro, não deixa claro que é porra, a gente colocou uns asterísticos, né? E aí isso fez com que ela percebesse que esse método também não ia atrair o aluno. Então, assim, ela já tinha tentado duas coisas diferentes, nenhuma foi eficaz. Aí, depois de 2 meses de convivência, com o Alisson, passando por momentos turbulosos, com certeza, muitos conflitos, discussões, possivelmente, a gente imagina que sim, né? Movida pela vontade de mudar a realidade do aluno, no caso, o Alisson, a professora mudou a sua metodologia. Então, ela não só ofereceu algumas propostas para ele, ela mudou literalmente a sua metodologia e passou a deixar de lado o que antes seria motivo para brigas, ou até mesmo suspensão, e desenvolveu, aliás, novas propostas de atividades que estimulavam, né, estimulariam o comportamento e a responsabilidade dos alunos. E aí isso, claro, de tabela foi afetando o Alisson, mostrando para ele as possibilidades que ele tinha ali dentro da escola, e aí sim, né, na terceira tentativa, né, pelo menos citada no estudo de caso, aí começou-se a ter um retorno favorável, um retorno esperado ali, né? Além disso, também ela realizou projetos que envolviam a música, arte,
política, entre outros, né? Com a soma dos esforços e mudanças de atitude, o aluno que antes era chamado de problema começou a ter bons comportamentos, né? E aí ele conquistou assim o carinho de todo mundo que estava ali em volta dele. O que é interessante sobre essa descrição que a gente fez é que não é nada novo, né? Se você for ver bem, aqueles programas filantrópicos como Criança Esperança, dentre outros que recebem doações, todo o dinheiro que eles arrecadam, eles investem justamente nessas áreas que a professora citou, a música, a arte, a política eu não sei tanto, né? Mas a dança também é algo muito explorado. E isso nas favelas e em comunidades bem carentes é o que traz reforços positivos, né? Que muda, então a arte muda, a arte salva. Para o Alisson não foi diferente. E aí, pensando nisso, a gente fez também depois, né? É o nosso plano de aula, os objetivos gerais. Enfim, agora eu vou passar a palavra para outro integrante do grupo para dar continuidade. Pela indicação dos pré-requisitos, que para os objetivos que sejam alcançados e a atividade seja realizada com êxito, é preciso que os alunos leiam e escrevam corretamente. E, além disso, é necessário que eles reconheçam quais são as ações adequadas e inadequadas de convívio social. Mas, pensando no Alisson 2, quais exemplos que ele traz, né? Então, temos que pensar que isso é mutante, né? Não é uma regra única, mas que a gente tem que partir como base. E saiba como dialogar de maneira construtiva, ou que se respeitem os turnos que se falam dos colegas e de quem tem opinião diferente, né? Basicamente, ensiná-los o convívio social minimamente civilizado para conseguirem conversar e não entrar em vias de regras, né, de fatos, né, e não brigarem fisicamente. Acho que seria isso. E os objetivos institucionais, seria o objetivo geral, que é desenvolver a sensação de pertencimento para gerar empatia e companheirismo e solidariedade do Alisson 2. No sentido de que no meio em que ele vive, provavelmente, um afeto a mais, um foco diferenciado do que apenas uma aula faz, fique quieto, sente, algo mais que ele sinta-se mais pertencente, possa ser favorável para o aprendizagem do aluno em questão. E o objetivo específico 1. Trabalhar situações que acontecem no dia a dia para que o aluno saiba como se comportar. São regras de etiqueta, basicamente. Estimular os alunos a compreender que todas as nossas atitudes influenciam diretamente a todos que nos cercam. 3. Trabalhar boas maneiras, né? Que é um bom convívio social, né? Reconstruir relações e a visão sobre o ambiente escolar por meio de práticas coletivas, né? Como o Alisson 2, ele falava que não servia para nada, né? Para nada a escola. Então, a intenção de fazê-lo sentir pertencente no local, acho que, teoricamente, não apenas acho, né? Teoricamente, são efetivas. 5. Valorizar as relações, desenvolvendo assim a empatia pelo companheiro que compartilham ou não das suas ideias, né? Nós podemos citar agora um caso recente da política, né? Que devemos tolerar, mesmo que discordar, civilizadamente, né? Não é porque um amiguinho quer votar num genocida que a gente vai sair atirando nele, né? Isso é errado e
E é muito importante aprender logo de base, ainda mais para quem já demonstra casos de violência, né? E o sexto seria encontrar soluções por meio de diálogo, que reforça basicamente trabalhar boas maneiras, estimular os alunos a compreender as atitudes, respeitar o espaço um do outro. Então, só reforçando os laços sociais e afetivos que nós embasamos essa. Bom, para desenvolver o tema do nosso plano de aula, a gente se baseou em alguns autores e algumas pesquisas também. Bom, nessas pesquisas, ela diria que o aluno ele é considerado problema. O aluno considerado problema, na realidade, ele é um conjunto de 3 fatores. Esses fatores são o familiar, o comportamental e o escolar. O fator familiar, ele está ligado ao socioeconômico, isto é, as condições financeiras e sociais no qual esse aluno está inserido. Já o comportamental, nesse caso, significa a indisciplina, a inviolência e entre outros maus comportamentos que esse aluno pode vir a apresentar. E, por fim, no que diz respeito à escola, existem comparações de rendimento, ou seja, se o estudante ele não consegue atingir as expectativas propostas, como tirar boa nota, não faltar, ter um comportamento calmo e respeitoso, ele é entendido como um fracassado e como um aluno problema mesmo. E esses alunos que são vistos como problema, muitas vezes eles apresentam distúrbios psicopedagógicos. Muitas vezes esses distúrbios são de natureza psicológica ou social. Esses distúrbios eles também podem ser cognitivos, que está ligado à aprendizagem, que afetam necessariamente o processamento de informações ou a dificuldade de aquisição de leitura, escrita, entre outras coisas, ligado à aprendizagem mesmo, e já o comportamental, que está ligado a forma como que esse aluno se comporta. E quando a instituição de ensino ela identifica esse aluno problema, o que ela pode fazer é promover reflexões e aprendizados a partir do diálogo e da compreensão do processo histórico desse aluno, sempre contextualizando o seu contexto, o seu comportamento dentro e fora da escola. Só que vale lembrar que a escola ela não tem como função principal solucionar todos os problemas desse aluno. Abraçar esses problemas e falar, vou solucionar. O que ela pode fazer é criar caminhos para ajudar a minimizar esses problemas. Os autores Hendrickson, Gable e Leschinski afirmam que a criança que se comporta inadequadamente precisa de intervenções que utilizam técnicas de autocontrole, como a autogerência, a autoavaliação, o automonitoramento. E fora da escola, a mediação que a criança... Ai, desculpa. Eu me perdi aqui que mexeu. Desculpa, mas... A mediação que a criança deve ter, ela precisa estar em ambientes propícios para um contexto de aprendizagem, como em jogos livres, participar de grupos que busquem ensinar habilidades sociocomunicativas, bons comportamentos e que favoreçam o exercício dessas habilidades com as pessoas com as quais convivem. Para que isso seja possível, alguns autores que a gente pesquisou, Silva e Preti, por exemplo, argumentam que os docentes devem permitir que os próprios alunos participem da estruturação dos conteúdos, porque essa estratégia vai possibilitar a interação dos estudantes e, além da transmissão da responsabilidade, então tira o professor do centro, né, da sua função. Não fica só ele para fazer tudo, ele está compartilhando suas funções com os alunos. É preciso deixar de lado o ensino tradicional para ter um olhar mais amplo às necessidades da turma
e, em especial, o aluno que é considerado problema. Ao pensar em alunos problemas, como o Alisson 2, é preciso que o professor encontre métodos que trabalhem a capacidade de expressar sentimentos positivos e negativos, expor e respeitar opiniões, além de iniciar e manter conversações. Para contornar situações advindas de maus comportamentos, o professor deve oferecer muito afeto, mostrando como é importante tê-lo em sala de aula. Dessa forma, os estudantes se sentirão pertencentes ao grupo. O professor, pelo simples fato de estar próximo dos seus alunos, acaba transmitindo segurança, tranquilidade, e comentários positivos pode construir nesse aluno uma relação de prazer e estimulá-lo a aprender. Bom, agora entrando na atividade avaliativa, a gente pensou como maneira de desenvolver um comportamento empático livre de conflitos e violências, os quais estariam presentes no cotidiano do Alisson, o desenvolvimento de uma roda de conversa que tenha como assuntos principais as situações conflituosas que acontecem na vida do Alisson mesmo. Assuntos decorrentes de situações conflituosas é uma proposta que possui o objetivo de fazer com que o aluno enxergue, por meio do debate e opinião dos colegas, atos inadequados que vem praticando para que assim reflita sobre eles e possivelmente os mude. Bom, aí a primeira etapa vai ser uma elaboração coletiva de uma caixa com esses temas de interesse dos próprios alunos. Então, eles vão escolher temas de maus comportamentos sociais, como, por exemplo, que eles não gostam mesmo de alguém que fala palavrão perto deles, alguém agressivo, que faz uso de substâncias químicas, entre outras, assim como o Alisson. A professora ela vai entregar um papel para cada estudante, para que ele pense, escreva seu tema e depois coloque dentro da caixa que eles estão fazendo, né? Aí a etapa 2 seria a organização da sala em círculo, com a finalidade de que todos possam se visualizar, né? Para que nenhum fique de costa para o outro, eles possam dialogar mesmo. Aí na etapa 3, a professora, como o assunto é tentar fazer o Alisson, principalmente, enxergar bons comportamentos, vai ser através do estímulo também. Então, a professora vai escolher o primeiro aluno que mais se comportou na aula anterior, para o Alisson ver que quem tem um bom comportamento, por exemplo, não que tenha privilégios, mas que consiga, enfim, na hora eu vou falar mais bonitinho, na próxima vez. Esse aluno ele vai retirar aleatoriamente o primeiro tema, não vai ser o dele, vai ser o tema de qualquer colega que colocou dentro da caixa, e vai falar oralmente sobre o que ele pensa, e em seguida, e sempre respeitando a fala dos outros, né? Todos da turma podem opinar sobre e debater a respeito, inclusive o Alisson, para que ele aprenda a se comunicar sem ser agressivo, através do diálogo mesmo. E se houver opiniões contrárias do colega que retirou o papel, que não possa gerar conflitos, né? A professora, e se gerar conflitos, no caso, a professora ela pode intervir, mas apenas com alternativas para que possa ser resolvido. Aí na etapa 4, a cada tema que for retirado, opções de soluções para esses temas poderão ser colocadas para que, além de debater, os alunos eles aprendam a resolver pacificamente. Aí na etapa 5, quando a atividade acabar, uma avaliação coletiva e oral dos alunos vai ser feita sobre o tema que mais gostou, se identificou, e o que menos se identificou. Se alguém estiver praticando esses hábitos, principalmente o Alisson, né, que esse plano de aula é voltado para trabalhar isso nele, para que ele possa colocar em prática no dia a dia a escuta, o respeito e, se possível, a resolução dos problemas com o diálogo. Aí na etapa 6, para registrar o que foi desenvolvido, eles podem estar fazendo cartazes para conscientizar a empatia ao próximo e enfatizar que para cada problema há uma solução. A professora pode organizar grupos de até 5 alunos. Os cartazes, depois de prontos, né, os próprios alunos vão confeccionar, enfim, a estrutura, também
o visual, né? Eles podem ser espalhados pela escola, a fim de, além deles terem esses conhecimentos, poderem compartilhar com o restante dos alunos e professores, enfim.